Você já parou para pensar quem seriam os verdadeiros monstros por trás das maiores mitologias da história? Não estamos falando de deuses ou heróis, mas sim daqueles que vieram antes de tudo, os titãs. Seres primordiais, colossais, que desafiaram o céu, o inferno e até os próprios deuses. Nesse vídeo, a gente vai mergulhar fundo nas lendas mais antigas e sombrias do mundo antigo, para descobrir os 5 titãs mais poderosos das mitologias. Então prepara o fone de ouvido, porque o que você vai ouvir agora são histórias que moldaram civilizações inteiras. Com seres que tinham o poder de criar, destruir e dominar tudo ao seu redor. E no final, você vai decidir qual desses titãs reinaria absoluto se todos eles se enfrentassem em um único combate épico. Vamos começar pelo titã Cronos, da mitologia grega. Talvez o mais conhecido e temido entre todos. Filho de Urano e Gaia, Cronos foi o líder da primeira geração de titãs. Ele ficou famoso por um ato brutal, encastrou o próprio pai com uma foice e assumiu o trono do universo. Mas o medo de ser derrubado pelos próprios filhos fez com que ele devorasse cada um deles assim que nasciam. Zeus, o último, foi escondido por Rhea, mãe deles, e mais tarde lideraria a revolta contra o pai. Mas antes de cair, Cronos reinou com um poder absoluto, controlando o tempo e sendo visto como uma força inevitável. Imagine um ser que representa o próprio tempo, invencível, paciente, e que engole até o futuro. Cronos não era apenas um governante, ele era o próprio ciclo da existência. Agora viajamos até o norte da Europa, onde encontramos Ymir, o primeiro ser da mitologia nórdica. Diferente dos titãs gregos, Ymir não é apenas um ser poderoso, ele é a origem de toda a criação. Do seu corpo surgiram os primeiros gigantes, os Jotuns. E depois de ser morto pelos deuses Ode, Vili e Vé, seu corpo foi usado para criar o mundo. Sua carne virou a terra, o sangue virou os mares, os ossos viraram as montanhas e o crânio virou o céu. Sim, o universo nórdico inteiro é literalmente feito dele. A força de Ymir não estava apenas em seu tamanho colossal, mas na sua essência primordial. Ele não comandava exércitos, ele era o universo. Imagina enfrentar alguém cuja existência molda toda a realidade à sua volta. Do Oriente vem um dos titãs menos conhecidos, mas incrivelmente poderoso, Pangu, da mitologia chinesa. Pangu surgiu do caos, em um ovo cósmico, e ao despertar, separou o céu da terra com um machado colossal. Por 18.000 anos ele cresceu, mantendo o céu e a terra separados com seu próprio corpo. E ao morrer, seus olhos se tornaram o sol e a lua, o vento veio da sua respiração, e seu suor virou chuva. O corpo de Pangu se tornou tudo o que existe. É quase como se ele fosse um arquétipo universal, o titã da criação, o primeiro que ergueu o mundo do nada. A força de Pangu não estava na destruição, mas na capacidade de transformar o caos em ordem. E isso, em qualquer mitologia, é um poder que desafia até os deuses. Na mitologia hindu, encontramos Vritra, o dragão titã, símbolo do caos e da seca. Ele é um dos mais temidos inimigos dos deuses, especialmente de Indra, o deus do trovão. Vritra era gigantesco, com a habilidade de prender as águas do mundo, criando uma seca devastadora. Nenhum deus conseguia vencê-lo, até que Indra, com uma arma divina, o derrotou e liberou os rios. Mas a verdade é que Vritra não era apenas um monstro, ele era a personificação da resistência contra a ordem divina. Ele representava as forças caóticas e naturais que desafiam o equilíbrio do cosmos. Em muitas versões, sua derrota é vista como uma traição, pois ele havia feito um pacto de paz. Vritra é o tipo de titã que, mesmo vencido, nunca deixa de existir.